Vamos começar pelo exercício físico e perceber porque é que o personal trainer de facto tem um papel fundamental no acompanhamento não só do treino físico, mas também individual e pode ser determinante para alcançar objetivos, manter a motivação e prevenir lesões. É nosso convidado o professor Alexandre Martins, personal trainer, está aqui connosco no consultório. Obrigada por juntar-se a nós. Olá, muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que estão a nos assistir agora. Obrigado. É um gosto recebê-lo. Obrigada também por mais à frente ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Claro que sim. Portanto, quando nós falamos em personal trainer, muitas pessoas pensam apenas em exercício físico, mas o trabalho do PT vai muito além disso. Pois, e eu como PT estou aqui hoje a exercer um papel que usualmente não costumo exercer, não é? Que é de comunicar às pessoas. Então eu vejo mais ou menos as coisas de duas óticas distintas, né? Primeiro é um papel formal, é um compromisso que o profissional tem com a saúde, né? Então o PT tem um compromisso profissional com a saúde das pessoas, a manutenção da saúde das pessoas. Claro. E a atuação do PT, ela também percorre diversos ambientes e esses ambientes também proporcionam diversos papéis. Ou seja, há o contexto de treino individualizado, que é o que hoje eu me encontro, as pessoas que são especialistas em tratamento da obesidade, por exemplo, as pessoas que trabalham em ginásios, as pessoas que trabalham em clubes, e acho que isso por si só já garante uma diversidade de papéis desse profissional. Um papel, digamos, formal. Agora, por outro lado, há papéis informais, que são estabelecidos com a relação entre as pessoas, não é? Então, nós temos estudos interessantes, por exemplo, que mostram que, para crianças, o treinador acaba por ser uma figura quase tão importante e com influência tão grande quanto os papéis paternos e maternos. Claro. Né? Então, por isso já mostra uma responsabilidade muito grande que nós temos com as pessoas que nós tratamos, que nós atendemos, não é? E isso acaba por diferenciar em cada público, ou seja, esses papéis acabam por transitar em cada público. As pessoas que trabalham com o público da terceira idade, com idosos, também acabam por exercer outros papéis importantes que acabam por transcender o papel do treinador e na prescrição dos exercícios. Ou seja, dentro do exercício físico, também os professores vão se diferenciar para grupos, às vezes até patologias, para oferecer mais aos seus alunos. Não é? Exatamente. Conhecerem mais a base, muitas vezes o motivo que leva à procura do aluno a ter um acompanhamento. E é importante manter esta relação de proximidade, até que ponto, de facto, a confiança entre o aluno e o profissional pode influenciar os resultados? Pronto, acho que completamente, porque a partir do momento que a gente estabelece uma relação de confiança com as pessoas, é natural que essas pessoas se engajem mais no processo, não é? E esse engajamento vai trazer um compromisso adicional, vai trazer um empenho adicional. E nós temos estudos, por exemplo, a mostrar, por exemplo, a influência desse trabalho personalizado ou dessa relação estabelecida com os ganhos obtidos. Então, é claro que quanto maior a confiança estabelecida, maior também serão os ganhos obtidos com o processo de treino. Há aqui uma componente psicológica importante, porque nem sempre as pessoas estão bem psicologicamente, emocionalmente, para treinar. E aqui cabe um bocadinho também ao professor garantir essa motivação, não é? É isso. E no meu caso, em específico, por acaso, após anos de prática, esse ano eu completo 20 anos de profissão. Então, são muitos anos de experiência. Já são muitos anos, muitas pessoas, que eu tive contato também. Então, há pouco eu tirei o mestrado em Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano. Então, também pela curiosidade de se conhecer melhor e mais a fundo a pessoa que me procura, né? Porque eu acho que, antes de mais nada, são pessoas que estão ali. E a partir do momento que a gente enxerga essas pessoas, é que, de fato, a gente consegue pensar numa prescrição adequada, né? Ou seja, considerar a bagagem pessoal, o histórico de vida, os traumas, as individualidades, as particularidades de cada pessoa que nos procura. E no seu caso quis investir na educação nessa área. Exatamente. E como é que lida com isso nos seus treinos? Com uma pessoa que está desmotivada, que até teve algum problema que afetou muito a sua baixa autoestima, por exemplo, algum problema emocional? Pois, isso é interessante, porque há vários pontos, né? O primeiro deles, eu, por exemplo, costumo utilizar no meu dia a dia escalas de bem-estar.
que os meus alunos, os meus clientes, os meus atletas, enfim, preenchem antes de vir à sessão de treino. E isso é muito interessante, porque isso já me traz um feedback de quem é que está a chegar ali, né? Essas escalas são compostas, por exemplo, por avaliações no nível de humor, no nível de estresse, no nível de dor muscular. Ou seja, quando a pessoa pontua baixo para essas questões, né? Então, hoje eu estou mal-humorado, hoje eu estou estressado. Eu já sou, a partir desse feedback, eu já tento condicionar toda a sessão de treino, porque portanto, é uma nova pessoa que chega ali. Faz uma orientação completamente diferente desse treino. Exatamente, exatamente. Então, tudo isso é muito interessante, porque cada pessoa é única e cada dia acaba por ser único também. Ou seja, claro, por mais que nós tenhamos, né, uma prescrição, uma coluna vertebral, digamos assim, do treino prescrito, os ajustes eles são constantes e são diários e são dinâmicos. Se não houver esse cuidado da sua parte ou da maioria dos PTs, levando para o treino uma pessoa um problema emocional, isso vai com certeza afetar também a sua performance, não é? O seu resultado, o seu objetivo, pelo menos naquele dia, não é? Exatamente, exatamente, né? Os níveis de humor, de estresse... Influenciam muito. Exato. O ser humano, ele desempenha vários papéis ao longo do dia, né? Nós estávamos a falar há pouco sobre os papéis do personal trainer e cada ser humano desempenha vários papéis, né? O papel de pai, de mãe, de irmão, de amigo, é o funcionário, é o papel profissional, e tudo isso acaba por ser trazido até uma sessão de treino. Então, ao considerar essas coisas, a gente consegue, de fato, individualizar o treino, torná-lo, de fato, individual, né? Claro, e isso muda completamente o completamente, cenário. Com tantos anos de experiência, 20 anos de experiência, as pessoas agora procuram-no com que objetivo? Isso é interessante. Hoje o meu público ele é composto basicamente de atletas, trabalho com muitos atletas de futebol, trabalho com muitas crianças atletas também, e particularmente no futebol, e tenho um público não atleta. E é interessante porque durante muito tempo na minha carreira eu tentei fixar a minha atuação num determinado público. E após esse tempo todo eu percebi que talvez o engraçado mesmo seja conseguir se adaptar e trocar com essas pessoas e conseguir atender o melhor possível cada uma delas. Mas normalmente as pessoas procuram atividade física não porque estão muito bem, não é? Procuram o treino não é porque estão com a saúde em dia, digamos assim, né? Então, normalmente as pessoas buscam o trabalho do PT ou porque, no caso dos atletas, ou porque tem alguma lesão recorrente e querem se livrar daquilo, e o contexto do clube por si só não consegue proporcionar os ganhos adequados e individualizados. E as pessoas procuram por diversas queixas também, não é? Então, dores crônicas é um motivo muito forte para que as pessoas procurem o treino. A indicação médica, então acho que cada vez mais o exercício físico é visto como um remédio e é, de fato, às vezes, o principal remédio para muitos casos, para muitas questões. Então, normalmente, as pessoas não procuram porque estão bem, mas depois permanecem, costumam permanecer. Nunca é tarde demais para começar a praticar exercício físico. Aliás, o melhor dia para se praticar é hoje e para se iniciar é hoje. Né? As pessoas olham, eu devia ter feito, a gente ouve muito isso na prática, né? E não, todo público vai ser muito bem acolhido por um bom profissional e, de fato, vai ter ganhos próprios e especiais para aquela fase da vida, digamos assim. Mas haveria mais vantagens se as pessoas começassem a praticar exercício físico desde cedo para evitar até o aparecimento de patologias ou até saber lidar com algumas delas, não é? Exatamente. Eu acho que hoje o exercício físico, ele é um dos maiores remédios de prevenção, digamos assim, é fundamental para a vida e para a saúde. E não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, não é? Claro. Então, cada vez mais a gente fala sobre os benefícios do exercício e da prática de atividade física para a saúde mental. E é claro que isso sendo feito, sendo procurado desde mais cedo, a gente consegue consolidar uma base. Mesmo porque cada público teria uma, entre aspas, janela de oportunidade para se desenvolver determinadas competências, né? E quanto mais cedo a gente consegue começar um programa de atividade física, mais a gente consegue abarcar dessas questões e se aproveitar dessas janelas de oportunidade, não é? Claro. Vários estudos, aliás, todos os estudos comprovam a eficácia da prática de exercício físico, não é? Estudos muito robustos, feitos há muitos anos. Se fosse prescrita assim num comprimidozinho, as pessoas já tomavam, já era mais fácil. Sim.
tudo que é de efeito imediato. Aliás, acho que essa é uma das grandes questões, né? É a espera por milagres, é a espera para que os resultados apareçam o quanto antes. E não é assim que as coisas funcionam, né? Apesar de que a gente sabe que uma única sessão de treino é capaz de liberar substâncias no cérebro que nos trazem uma sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento, de confiança, de potência, né? Mas aquilo passa. E eu preciso persistir naquilo dia a dia, não é? Claro. Essa é a grande dificuldade. E como é que gera essas expectativas, Sr. Professor, às vezes de pessoas que começam uma rotina de exercício e que querem logo ter resultados depois de muitos anos, por exemplo, sedentários? Pois é difícil. Eu acho que um dos principais caminhos é a comunicação, é a educação das pessoas, é ter clareza de como funciona o processo de treinamento e como é que os ganhos eles aparecem ao longo do tempo e eles são construídos ao longo do tempo. Então é mesmo uma forma de educar as pessoas para os benefícios do treino, né? E fugir um bocado do que fazem as redes sociais, por exemplo, de trazerem as coisas de uma maneira muito simplificada, né? São 10 passos para atingir, não sei o quê, são 5 passos para conseguir. E as coisas não são tão fáceis assim. Na realidade não funciona assim. A realidade não é essa, não é? E, aliás, as pessoas são todas diferentes, têm mobilidade diferente, corpos diferentes também, que podem reagir de forma diferente a esses passos que já estão parametrizados, imagino eu. Exato. Aliás, um dos princípios do treino é a individualidade biológica. Ou seja, 2 pessoas submetidas ao mesmo programa de treino vão reagir de formas distintas a esse treino. Então, não há fórmulas mágicas, né? Para além disso, a gente vê o ambiente do ginásio de uma forma muito hostil, às vezes, e muito estigmatizada. Há padrões estéticos que transitam naquele ambiente. E tudo isso a gente precisa esclarecer para as pessoas, porque isso acaba por impedir muito o início, principalmente o início da prática de atividade física. Não é? Inibe muitas pessoas. Exatamente. A não irem. Mas cada vez menos, há um trabalho a ser feito para que cada vez menos isso aconteça? Ou ainda não? Eu acho que sim, eu acho que de certa forma eu vejo que esse momento busca isso, não é? Essa conversa busca isso. E também quando eu falo de redes sociais, falamos há pouco, é claro que há muitos profissionais sérios também nas redes sociais. A questão é que a desinformação ela é tão grande que fica difícil para a população perceber o que de fato é um conhecimento científico, validado, verdadeiro e que eu posso acreditar e até que ponto é propaganda, é marketing, é apenas uma venda de uma pílula que consegue resolver todos os problemas, né? Para conseguir chegar a todos os seus alunos, é importante um PT dominar áreas, por exemplo, como biomecânica, anatomia e fisiologia? Com certeza. Aliás, essas 3 áreas e outras compõem a formação do profissional, né? E é importante, acho que, deixar claro para as pessoas que o profissional de educação física e desporto, ele passa por uma licenciatura, ele passa depois por um mestrado, passa por diversas especializações, ou seja, é uma área bastante séria, né? E com bastante fundamentação científica, com bastante fundamentação teórica. E nesse sentido, sim, nós precisamos considerar todos esses aspectos e outros, inclusive os psicológicos, para que a gente consiga atender da melhor forma essas pessoas, né? E há pessoas que o procuram também só por uma questão de estética, para melhorar o seu aspecto físico? Eu acho que no passado havia mais. Eu acho que havia mais. Acho que hoje as pessoas já têm uma consciência maior do benefício do exercício físico para a saúde, né? Então eu vejo, de fato, as pessoas procurarem mais o exercício por outras vias e não só pela via estética. Mesmo porque a via estética ela é muito subjetiva. Claro. Nós vivemos uma sociedade que impõe padrões e que são padrões criados, impostos, ou seja, isso no passado era diferente, né? Nós víamos outros corpos com outras formas. Claro. E eu acho que isso é importante deixar claro para as pessoas, de que não há um único padrão. Outra questão importante é que nós temos, a nossa genética delimita muito o nosso corpo, ou seja, a nossa altura, a nossa composição corporal, o nosso acúmulo localizado de gorduras em certas partes do corpo e que lutar contra isso é lutar contra a natureza. Claro, por isso é que um plano de treinos não pode ser igual para 10 pessoas, por exemplo. Não tem como ser, não tem como ser. É claro que eu gosto de dizer que um bom plano de treinos, ele vai
trabalhar a movimentação da pessoa. Então, eu gosto de trabalhar movimentos e não músculos. No passado, a gente pensava muito em músculos. E também pela cultura do bodybuilding, né? Claro. Isso foi construído. Então, os músculos maiores, hipertrofiados. E, na verdade, o que a gente quer, na maioria das vezes, quer seja com pessoas não atletas, quer seja com atletas, é melhorar a movimentação dessas pessoas. Então, o treino, ele tem que funcionar. Daí também as pessoas, às vezes, erroneamente chamarem de treino funcional. O treino tem que funcionar para que a minha movimentação diária seja melhor. Né? No caso de um atleta, para que a performance seja melhor. Claro. No caso de uma pessoa, para levantar de uma cadeira. E quando a gente pensa num treino pautado em movimentos, eu gosto de dizer para os meus alunos que basicamente o que o corpo faz é sentar, levantar, empurrar e puxar. E a partir disso, a gente começa a trabalhar diversas coisas e a pessoa descobre um mundo de possibilidades com o corpo. Claro, começa a fazer coisas que antes nem se apercebia que fazia mal e agora começa a fazer bem. Exatamente. A sua gestão de sessões para um atleta é diferente? É diferente. Por quê? É diferente, porque o atleta ele tem todo um contexto por de fora, que é o contexto do clube, o contexto principal da prática desportiva e que eu não posso correr o risco de influenciar negativamente. No caso dos atletas, eu tenho uma dinâmica da sessão de treino bastante diferenciada. Então, quando esses atletas chegam à sessão de treino, para além desses formulários que a gente preenche para saber quem é que está a chegar ali, eu faço alguns testes físicos que me dão informação do estado de prontidão do atleta para o treino. Ou seja, ele está cansado naquele dia, ele está num estado descansado, potencializado, quanto de fadiga que ele carrega naquele dia para aquela sessão. E muitas vezes a sessão tem que ser cancelada, porque não é porque temos um encontro marcado que o melhor momento para se treinar é aquele. Ou seja, no caso dos atletas, nós não podemos correr risco nenhum de influenciar negativamente a prática principal, que é o desporto. Ou seja, está ali a priorizar a condição daquele atleta. Exatamente. Não é? Para melhorar a sua performance também. Para melhorar a performance e também o trabalho da diminuição do risco de lesões, né? Que é um dos grandes motivos pelos quais os atletas também procuram esse tipo de trabalho. E que normalmente não conseguem ter numa dinâmica de grupo de 30 atletas. Né? Então, nós temos ali os atletas, eles não conseguem, e eu já trabalhei em alguns clubes de futebol, é muito difícil individualizar as cargas desses atletas, né? Individualizar o treino desses atletas. O correto, o que a gente, no máximo, nós conseguimos fazer é agrupá-los em grupos mais parecidos para tentar, de certa forma, individualizar esse trabalho. E a sua orientação de um atleta que joga futebol é diferente de um atleta que joga handball, basquete, vai alternando também e adaptando consoante as modalidades e as necessidades de cada um, claro. Exatamente. Então, cada modalidade tem a sua característica. Agora há pouco comentamos sobre as áreas da biomecânica, da fisiologia, não é? Então, há angulações de desempenho que são diferentes pelas diferentes articulações do corpo, há características metabólicas que são diferentes para cada modalidade. Então, os estímulos musculares no treino também acompanham essas características da modalidade principal, da modalidade alvo. Para além de tudo que o atleta traz, não é, consigo, que são as lesões, que são os medos, que são os receios, que são as experiências passadas. Isso tudo também transita pela psicologia de alguma forma. Então, a sua formação também é psicologia, não é? E a empatia, que é preciso ganhar com os atletas. Exatamente. Aliás, quanto melhor a gente enxerga o outro que está à nossa frente, mais fácil fica o processo, mais individualizado e mais assertivo e mais seguro, né? Também. É uma vitória não só do atleta, mas sua também, quando corre tudo bem. Sempre. É um trabalho de equipa. Exatamente. Aliás, acompanhar os jogos, acompanhar a rotina, muitas vezes essa relação que nós comentamos há pouco, né? Ela também invade a família, ela também passa por fazer parte das dinâmicas familiares do atleta e tudo isso gera uma responsabilidade muito grande, mas por outro lado gera também uma felicidade muito grande quando as coisas correm bem. E normalmente correm bem. Que bom que é assim e que continue. Muito obrigada por estar aqui connosco também no consultório.